O Via Justiça de hoje é sobre a violação dos direitos da criança e do adolescente. Em foco, os conselhos tutelares e também as expectativas sobre a redução da maioridade penal no Brasil. Participam do programa o juiz José Aloísio Neves da Silva, da Primeira Vara Criminal da Infância e Juventude de Conselheiro Lafayette, e Ananias Neves Ferreira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. O Senado deverá votar em abril a redução da maioridade penal no Brasil. Os senhores são a favor ou contra essa redução, doutor Aloísio? Olha, a princípio eu sou contra essa redução da maioridade penal, no entanto, entendendo que é perfeitamente possível ao jovem acima de 16 anos ter perfeito discernimento do que é certo e do que é errado. Mas o fundamento da minha posição é porque o sistema carcerário brasileiro é falido, ele tem uma dificuldade de recuperação do infrator imensa, ainda do maior, não é? Apesar de haver aí uma estatística sobre aquela Fundação Casa de São Paulo, em que a reincidência daqueles menores que foram internos lá é em torno de 12 ponto alguma coisa por cento, enquanto que para os maiores nós estamos na casa de 70% de reincidência, então levando a crer que realmente o sistema menorista ainda é mais protetor e recupera melhor o menor, mas o sistema de prisão dos maiores, ele deve muito à sociedade. E por isso eu acredito que levar os menores de 16 anos para esse sistema é aumentar o número de reincidência. Doutor Ananias, e a opinião do senhor? A nossa opinião, e com todo o respeito, pelos motivos, na verdade, da suplantação da carcerária, pela não ressocialização evidente daqueles que hoje cumprem as suas sentenças, a gente vê que o índice realmente é muito pequeno de ressocialização. Nós não conseguimos também ressocializar quem nunca foi socializado. E na área do adolescente, a gente percebe no sistema juvenil que não houve socialização. Consequentemente, a dificuldade do sistema também ressocializar. E aqui em Minas Gerais eu posso dizer também que este índice, Antônio, ele também é mais ou menos nessa faixa, de 10%, né, nessa reincidência. Ou seja, teriam 90% de reinserção na área da adolescência. Portanto, é positivo, não vejo razões nenhuma para se reduzir uma idade penal, porque ela por si só não é fator de redução de criminalidade. Na verdade, tem outros fatores, tem outra contextualização que a gente precisa observar, que as políticas públicas de prevenção são indispensáveis para o desenvolvimento do ser humano. O doutor Ananias Neves Ferreira foi também presidente da extinta FEBEM aqui em Minas Gerais. 3 propostas de emenda à Constituição apresentadas no Senado pretendem reduzir a maioridade penal. Nós vamos analisar primeiro a PEC 33 de 2012. O que diz esta PEC, doutor Luiz? A PEC do senador Luiz Nunes Ferreira, redução para 16 anos. A proposta do senador é, na verdade, uma proposta um pouco diferenciada das demais. Não é apenas a redução da idade penal para 16 anos. Ela propõe também que essa redução seja aplicada para alguns crimes e propõe uma declaração judicial prévia de inimputabilidade do menor para então ele se sujeitar aos rigores da lei penal pelo crime por ele cometido. Eu achei uma proposta assim até bastante interessante, diferente daquelas tradicionais de apenas redução da idade penal. O que acontece é que, sem dúvida nenhuma, todas as vezes em que um menor se envolve, principalmente num crime que traz uma tragédia muito grande, que faz com que haja um constrangimento geral na população, vem sempre essa movimentação popular no sentido de fazer uma redução da idade penal. Bom, o que acontece? É preciso reduzir a idade penal? Talvez, para alguns casos, seja necessário, mas as políticas têm que ser de prevenção. A de repressão tem que ser sempre em último caso. De acordo com a PEC 33 de 2012, para o judiciário punir, seria necessário comprovar que o menor compreendia o caráter criminoso da conduta.
Doutora Ananias, o senhor acha que o adolescente que comete crime hediondo hoje, ele não entende esse caráter criminoso? Eu penso que nós trabalhamos com o marco penal, sempre na faixa biológica, foi o ordenamento jurídico brasileiro, sempre foi assim, e ainda continua, e a tendência mundial também é assim. Não se confunde responsabilização com o marco penal, porque a responsabilização, na verdade, do adolescente, ela existe no país, ela não foi implementada naquelas propostas que o ECA sim fez, tanto que só em 2012 é que se editou a Lei 2.594 da execução da medida socioeducativa. Ou seja, não implantamos ainda efetivamente o sistema de medida socioeducativa. Portanto, eu penso que mesmo nessa proposta de desconsideração da idade penal proposta pelo Ministério Público, nós vamos ter a adolescência, como tínhamos antigamente a adolescência, que ficava exclusivamente ao critério do juiz, já tivemos isso também no Código de Menores, a também à mercê do Ministério Público. O que nós entendemos que o ser humano não pode ficar à mercê de nenhum dos dois sistemas, mas sim de um julgamento socioeducativo num processo juvenil e não num processo de adulto. E eu pergunto para o senhor, doutor Aloysio, esse adolescente que comete o crime hediondo, entende ou não o caráter criminoso? Ah, com certeza entende. Se ele não entendesse, não haveria razão para os nossos representantes, e aí quando eu digo nossos representantes, eu estou dizendo então o povo brasileiro assim assumiu, ter dito que ele poderia votar e, afinal de contas, decidir os nossos destinos nas urnas, de quem vai administrar os nossos interesses. Então é sinal que ele entende sim. E os tempos são outros. Os tempos não são aqueles em que se dizia que a idade penal tinha que ser 18 anos, porque o menor não tinha capacidade de discernimento, aquele que não atingisse essa idade limite, como disse o doutor Ananias. A Comissão de Constituição e Justiça, CCJ do Senado, rejeitou em fevereiro a PEC 33. Vamos ver a opinião popular em Belo Horizonte sobre essa rejeição. 18 anos reflete a benevolência dos parlamentares que não querem, né, assumir essa diminuição. Criminosos hoje estão cometendo crimes e estão levando os menores. E assim, eles estão levando a culpa daquilo. Isso se tornou uma brecha para que aumente a criminalidade. O menor aí comete algum delito e sai impune porque ele é menor, ele não vai responder para o processo criminal. Acho que reduzindo a maioridade penal seria uma forma de estar punindo, né, os crimes que esses menores estão cometendo. Estamos com os presídios lotados, eles vão continuar lotados, não tem disciplina dentro dos presídios, a verdade é essa. E o menor vai para ali, ele não vai aprender nada. Eu acho que tem que aumentar na parte educativa. O autor da PEC 33, o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, recorreu da decisão da CCJ e a proposta vai agora para a votação em plenário. O que os senhores acharam da fala popular, começando pelo senhor, doutor Aloysio? Bom, como eu disse, né, evidentemente que a população quer mesmo, já demonstrou isso, na maioria das entrevistas se vê a redução da idade penal. Mas eu volto a dizer que os critérios para melhorar essa violência juvenil na verdade, um critério mais preventivo do que repressivo. Eu não vejo a repressão como forma de recuperação, de ressocialização do menor, não vejo. Mas eu tenho uma ideia pessoal minha a respeito dessa rede de proteção de menor, seja do vulnerável, seja do infrator, que é muito pessoal. Eu até já conversei sobre isso algumas vezes, porque eu penso que essa rede infinita de proteção, principalmente para o menor infrator, deveria incluir aquelas instituições que têm mais credibilidade no país, instituições públicas, como as Forças Armadas. É lá que há uma disciplina rígida, é lá que o menor deveria, numa nova atividade que se criasse dentro das Forças Armadas, que esses menores deveriam cumprir a pena, num ramo de assistência social, onde lá, sob o regime militar, eles sairiam ao final, depois de passar por um período lá e cumprindo essa sua missão lá dentro, eles poderiam decidir até por continuar nas Forças Armadas. Mas isso aí é absolutamente polêmico discutir, mas é lá onde há realmente a disciplina que pode recuperar alguém. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e o Via Justiça volta em instantes.
Ouvir a Justiça, a redução da maioridade penal e a violação dos direitos do menor. Participando do programa, o juiz José Luísio Neves da Silva, da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Conselheiro Lafayette. E Ananias Neves Ferreira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Outra proposta de redução da maioridade no Senado, a PEC 74 de 2011. Ela estabelece que nos casos de crimes de homicídio doloso e roubo seguido de morte, a punição penal seria a partir dos 15 anos. Doutor Ananias, qual o critério biológico deveria prevalecer, 15 ou 16 anos? Penso eu, seguramente, que nenhum dos dois critérios devem prevalecer. Há um estudo hoje nos Estados Unidos em que a capacidade de se determinar no fato está ligada a um processo biológico de uma glândula frontal e que isto só acontece no ser humano a partir mais ou menos da idade de 24 anos. Esse estudo hoje tem uma força muito grande para se definir. Por que se definir? Porque o sistema americano, onde na verdade a maioria dos estados, né, tem a responsabilidade penal de 12 anos, ficou demonstrado que aqueles que cumpriram pena no sistema penitenciário comum piorou bastante e saíram pior na violência. Trouxe uma violência bem maior do que aqueles que cumpriram um sistema diferenciado, no estado diferenciado. Ou seja, não conduz a nada uma redução da idade penal nesse critério para a adolescência. Tramita também no Senado a PEC 83 de 2011. Ela propõe maioridade penal e civil geral aos 16 anos, ou seja, os adolescentes vão responder por crimes, como também poderão casar, viajar, celebrar contratos sem autorização dos responsáveis. Doutor Aloysio, essa proposta seria a melhor entre as três? Não, como eu disse, eu sou a princípio contra a redução, não é? Eu acredito que a proposta do senador Aloysio Nunes Ferreira, ela é mais detalhada do que as demais. De qualquer maneira, eu volto a dizer que o Estado precisa apresentar soluções preventivas. Soluções repressivas são fáceis de fazer. É só construir um prédio, colocar lá dentro grade e colocar a pessoa lá dentro. Porque, na verdade, para efeito de menores, nós sabemos que o cumprimento da lei da execução penal deixa muito a desejar, inteiramente, em qualquer parte do país. Principalmente em alguns estados que nós temos visto reportagens na televisão constantemente mostrando o desastre que é a execução penal no país. Então penso eu que continuo com o pensamento que, a princípio, é preciso se devotar a políticas públicas que solucionem de forma preventiva e não repressiva. Evidentemente que se a idade penal for realmente rebaixada, o que nós temos que fazer é, no mínimo, criar um sistema diferenciado para esses menores entre 16 e 18 anos. Não misturá-los com os adultos. Não misturar. Vamos pensar que nós não estamos falando só dos menores infratores contumazes. Nós estamos falando dos menores infratores em geral. O filho de qualquer um de nós, dessas pessoas inclusive que foram motivo de entrevista na televisão e que nós vimos passando aí com suas opiniões, eles poderão amanhã cometer um crime, e um crime desses aí de homicídio, porque todos nós estamos sujeitos a qualquer momento a cometer um crime. Será que essas mesmas pessoas entenderiam que seu filho deveria se sujeitar a esse sistema terrorista que há nos presídios brasileiros para a execução da pena, juntamente com outros marginais, esses aí praticamente profissionais da marginalidade? Será que isso seria a solução? Será que a expectativa é de que ele tinha um bom filho em casa e agora vai ter um marginal especializado depois que sair de lá em sua casa? Doutor Ananias, o senhor concorda com o doutor Aloysio nessa questão da execução penal? O problema estaria na execução penal e não na lei em si? Sim, penso eu sim, que o problema não está propriamente na normativa penal, mas na normativa das execuções penais. Há uma flexibilização muito alta, em que isso facilita com que não se efetive uma política de execução penal no país. Isso realmente é fragilizado. E posso também dizer que esta proposta 83, que é do senador Clésio Andrade, que dá uma maioridade total, tem uma outra questão gravíssima. Por exemplo, nós temos hoje milhares de jovens adolescentes que estão acolhidos em abrigo. E à medida que esta emenda prevalecer, eles passam para a capacidade de adulto e são todos desabrigados nas suas fragilidades e colocados
aonde para serem cuidados? Evidentemente serão presas fáceis para o crime organizado, que em verdade, disse aquela nossa companheira, que o adulto conduz o adolescente também a praticar o crime com eles. Em junho de 2013, durante a audiência pública sobre o tema no Senado, o Ministério Público e a OAB se opuseram à redução da maioridade penal. Argumentaram que a proposta é inconstitucional. O senhor acha que é inconstitucional, doutor Luiz? Olha, eu tenho para mim que a redução é possível de ser feita e não é inconstitucional. Eu acredito que ela deve ser precedida de uma consulta popular, de um plebiscito, para que a sociedade brasileira se manifeste a esse respeito. Se a sociedade brasileira se manifestar positivamente, está encaminhada a possibilidade, então, de se fazer a reforma constitucional. Mas não só através das emendas normais que se faz no Congresso Nacional por proposta parlamentar. Com essa consulta, acredito eu que é perfeitamente possível fazer a mudança, mesmo porque, se considerar que ela é cláusula pétrea, quando é que nós poderemos mudar? Os tempos são dinâmicos, o momento é outro, nós precisamos ter uma outra visão da realidade atual e da futura, e o que faríamos se ela for considerada causa pétrea. Porque causa pétrea, se nós entendemos que aquilo ali, a causa vai se petrificando cada vez mais. Quanto mais tempo passar, entre aspas, mais dura ela fica. Vai durando, né? Não é mesmo? Ela se torna cada vez mais pétrea. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. Estamos de volta com o Via Justiça. Participando do programa, o juiz José Aloísio Neves da Silva, da Primeira Vara Criminal e da Infância e Juventude de Conselheiro Lafayette. E Ananias Neves Ferreira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Falamos até aqui sobre a violência cometida por menores e agora vamos falar sobre a violência contra os menores. Os conselhos tutelares estão com problemas para fiscalizar os abusos contra crianças e adolescentes. Uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa constatou a situação dos conselhos em Minas Gerais. A principal reclamação é a falta de infraestrutura. Os relatos sobre o estado dos conselhos tutelares assustam. Locais quentes e sem ventilação, muitas vezes sem banheiros, equipados com cadeiras quebradas e móveis que foram descartados pelas prefeituras. Faltam papel higiênico, tinta de impressora, material de limpeza e até água. Uma única sala, sem o sigilo, forro caindo, parede com reboque saindo, piso destruído, com presença de rato, barata. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, cada município deve ter pelo menos um conselho tutelar com 5 membros. Mas as denúncias recebidas pela Comissão de Assuntos Municipais afirmam que várias cidades mineiras contam com apenas um conselheiro, que além de não receber capacitação, muitas vezes acumula as funções de motorista e de secretário. Os salários também estariam bem abaixo do ideal. Nós temos conselheiros que recebem R$300 por mês, né? Nós temos conselheiros que recebem salário mínimo e nós temos conselheiros que não recebem nada. Doutora Ananias, de acordo com essa reportagem, por que os conselhos tutelares estão nessa situação? Carlos, antes eu queria registrar que nós nos filiamos a corrente de causa pétrea na Constituição na idade penal. Quanto aos conselhos tutelares, eu penso que também aí os gestores públicos não chegaram ao seu convencimento de que tem que realmente dotá-los de condições e de todos os mecanismos, inclusive de tecnologia, para exercer as suas funções, bem como capacitá-los. À medida que eles vêm de processos de eleição popular, eles terão que receber capacitações permanentes. Isso hoje, a última lei de Conselho Tutelar Nacional estabelece em que os gestores terão que manter cursos de capacitação permanentes para os conselheiros tutelares, a fim de colocá-los aptos a exercer as suas funções. Indiscutivelmente, é preciso melhorar a condição de trabalho dos conselheiros tutelares. Belo Horizonte tem 45 conselheiros tutelares em 9 regionais. Eles atendem, em média, 1.500 casos por mês.
Doutora Luísio, este número de conselheiros é suficiente para atender a demanda? Quais são os principais direitos das crianças e adolescentes que estão sendo violados? Bom, eu volto a dizer que, na minha opinião, a rede de proteção de menores é infinita, envolve toda a sociedade, todos os ramos de atividade da sociedade. Para efeito de proteção aos menores, evidentemente o Conselho Tutelar desponta como um desses órgãos proeminentes e deve receber todos os recursos necessários para que eles possam desenvolver sua atividade da forma como a lei exige que se faça, né? Além disso, devem receber seu pagamento em dia, ser pago com dignidade, como qualquer outro, em qualquer outra atividade. Vamos nos lembrar, no entanto, que essa atividade é um munus público, como é munus de todos aqueles que chegam a esse patamar via eletiva. E vamos olhar agora para baixo. Vamos olhar a situação dos menores que eles cuidam, as escolas onde estão esses menores. Em alguns pontos do país chega a ser calamitoso os menores. E vamos ver onde é que residem esses menores. Vamos ver qual é a condição para ele chegar na sua escola e etc, etc. Quem, na verdade, e não estou aqui para criticar as reivindicações dos conselhos tutelares, acho perfeitamente que eles devem mesmo batalhar por isso. É preciso que o Estado, os municípios cuidem disso para que eles possam desenvolver bem o trabalho. Senão, há uma quebra da prestação do serviço proeminente em favor do menor. Mas quem está em pior situação? Será que são mesmo os conselhos tutelares ou serão os menores nas escolas, nas suas condições de vida? Será que está faltando política pública somente para eles ou muito mais para os menores do que para os conselhos tutelares? Você gostaria de comentar? Eu gostaria de comentar, sim, porque nós defendemos que as políticas básicas, principalmente de educação, não está sendo, na verdade, dada a oportunidade das nossas crianças e adolescentes serem verdadeiramente educadas. Essas escolas realmente não têm as condições mínimas estruturais para proporcionar uma educação de qualidade. Educação por só terminologia, nós já cansamos. Discurso é uma coisa, efetividade é outra. É importante que tenha um sistema de atendimento protetivo traçado nos parâmetros que estão no ECA hoje e nos tratados internacionais, que assegure à criança e ao adolescente uma educação de qualidade e também políticas básicas de saúde, porque os meninos também não conseguem ter um atendimento ao tempo e à hora que são necessários. Nós vamos agora partir para as considerações finais. Doutora Luísio, começando pelo senhor. Bom, eu volto a dizer que nós precisamos ter políticas de prevenção a respeito dos menores. Volto a dizer que eu sou parcialmente, digamos assim, porque ao entender que é possível a redução da idade penal por não ser cláusula pétrea, eu estou então me filiando a uma corrente que não é tão radical daquelas que entende que não deve haver. Não, eu acho que pode haver. O momento de haver essa redução da idade penal não é esse, porque precisa mudar o sistema prisional primeiro, ou então se fazer um sistema diferenciado. Eu reconheço que o menor, a partir de 16 anos, já tem discernimento para entender o certo e errado, sabe o que é cometer um crime e muitas vezes o comete com maior maldade até do que um maior. E por outro lado, eu entendo que ainda devemos tentar, junto às Forças Armadas, uma forma de ali prevenir o menor de cometer crimes, ou até de reprimir, mas ali dentro, prestando serviço à comunidade. Rapidamente, doutora Ananias. Rapidamente. Vamos educar nossas crianças, nossos adolescentes, vamos reeducar nossa sociedade, que é uma sociedade espelho de adultos agressivos, violentos, que precisam ser reeducados. Tenhamos um sistema eficiente para crescer uma sociedade de paz, de justiça e de amor, sem redução de idade penal, trabalhando cada criança e cada adolescente na sua perspectiva de horizontes, que hoje não tem horizontes. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@magis.com.br. Até o nosso próximo encontro.